Estimados alunos e alunas, estamos aqui novamente com mais uma aula para vocês sobre psicomotricidade na educação infantil, ok? A nossa aula de hoje, nossa disciplina é psicomotricidade na educação infantil. E na primeira aula eu falei um pouquinho sobre a educação infantil, a importância da educação infantil, associando com a psicomotricidade, falando para vocês essa questão que a legislação traz, o que é a educação infantil, a BNCC falando dessa questão do cuidar e do educar e como fazer isso, são práticas indissociáveis do processo educativo, né? Não posso deixar de falar que na educação infantil a gente tem aquelas direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que são aquelas áreas do conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar e do conhecer-se, né? E quando a gente fala da psicomotricidade, a gente não pode se esquecer dessa competência, desse direito de aprendizagem, né, da criança na educação infantil, que a BNCC traz, que é o explorar. Quer explorar movimentos, quer explorar gestos, sons, formas, texturas, né? Transformações, relações históricas, elementos da natureza, dentro e fora da escola, que é ampliar esses saberes, né? Que é ampliar a questão da arte, da escrita, da ciência e da tecnologia, né? A BNCC vai trazer isso lá naquele campo de experiência, lá do explorar, né? Os movimentos. Então, veja, a psicomotricidade é um elemento fundamental na educação infantil, né? Eu trago aí a BNCC porque está muito em voga agora, a gente fala muito sobre isso, né? E aí é importante a gente falar dessa questão desse direito, né? Do direito que é conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se. São 6, né? E aí isso é importante porque quando você vai pegar e vai fundamentar a sua prática, a sua atuação dentro da educação infantil, é imprescindível você ter conhecimentos da psicomotricidade, né? A psicomotricidade, ela mostra-se fundamental, né? E aí vou citar mais uma questão que é falar dos campos de experiências que estão organizados pela BNCC para falar da educação infantil, que é o eu, o outro e o nós, né? O corpo, psicomotricidade, o gesto, psicomotricidade, né? E o movimento. Então veja, a própria BNCC ela vai trazer isso, que são pensar a instituição escolar, né, que precisa, né, a instituição escolar para vocês que são da educação, né, ou para vocês que têm um consultório clínico e quer desenvolver questões com psicomotricidade para crianças da faixa etária da educação infantil. Ela precisa, né, você vai precisar promover oportunidades ricas para que as crianças possam sempre, né, animadas pelo espírito lúdico, olha que lindo que a BNCC fala, na interação com seus pares, ela possa explorar, ela possa vivenciar, ela possa criar um repertório de movimentos, de gesto, de olhares, né, de som, de mímicas com o corpo. E a criança na educação infantil, ela tem essa questão de imitar, de fazer mímicas, né, com o corpo para descobrir novas, né, e variados modos, né, de ocupação do uso do espaço com seu corpo. Então isso é muito importante, anotem essa informação aí, tá? Por quê? E como será, né, o porquê ou o para quê, né? Como se dá esse modo de ocupação, né, do uso do espaço e do corpo dessa criança na educação infantil. Como seja, sentar-se com apoio ou sem apoio, rastejar-se, engatinhar-se, né? Escorregar. Então, tudo isso é psicomotricidade. Então, a própria BNCC traz isso, né? Caminhar apoiando-se em berços, né? Aqueles da educação infantil, né? Quem tá lá no berçário, né? Caminhar apoiando-se em mesas, depois quando a criança, ou segurando em cordas, saltar, né? Escalar, equilibrar-se, né? Correr, dar cambalhotas, né? Alongar-se, né? Então veja, tudo isso é um campo de experiência que a BNCC traz pensando na educação infantil. Por isso que não tem como a gente pensar na educação infantil sem falar aí da importância da psicomotricidade. E aí agora eu justifico a importância da nossa aula, lembrando que nosso objetivo hoje é discutir a psicomotricidade, atividades da psicomotricidade para a educação infantil, né?
Então, veja, a gente precisa ter esse olhar, né? Precisa trazer a psicomotricidade, porque tá aí, tá até na BNCC, não tem como fugir, né? E aí vocês devem estar me perguntando, tá, professora, e o que é a psicomotricidade? Tudo isso que eu tô falando vai estar no material para vocês, tá? Então vamos lá, o que é a psicomotricidade? A psicomotricidade, ela pode ser compreendida como uma ciência que tem por objeto o estudo do homem através do seu corpo em movimento. Então vamos de novo? A psicomotricidade é a ciência que tem como objeto o estudo do homem através do seu corpo em movimento, em relação ao mundo interno e externo, bem como as suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Gente, isso tudo que eu acabei de falar tá na BNCC. E esse conceito, essa denominação que eu acabei de falar da psicomotricidade é dada pela Associação Brasileira de Psicomotricidade. Não sou eu que estou dando essa denominação. É dada, o que é psicomotricidade? Eu retirei lá da informação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade. Então, mais uma vez, a psicomotricidade, ela é as ciências que tem por objeto o estudo do homem através do seu corpo e movimento, correto? Em relação ao mundo interno e externo, bem como as suas possibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo. Beleza? Portanto, eu não posso deixar de falar que a psicomotricidade é um termo empregado para uma concepção de um movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de sua individualidade, da sua linguagem e da sua socialização, no mundo que ele convive, né? No espaço que ele convive, né? Então, eu lembro muito de um amigo meu que falava assim pra mim, ô Marcileia, você é boa? Eu falei, não sei. Aí ele dizia assim, faz isso daqui pra mim, eu quero ver se você tem um movimento organizado e integrado, né? Eu fiz o curso de psicomotricidade, né, na Unesp, na Universidade Estadual de São Paulo, e aí a gente ficava brincando desse movimento organizado e integrado. Eu lembro que tinha que fazer isso daqui, ó, com os dedos, tá vendo? Acho que você já deve ter visto alguém fazer essa brincadeira. E depois você vai trocando os dedos. Então, é um movimento organizado e integrado. Percebem isso? Aí você vai ver, porque você começa primeiro com indicador e polegar. Indicador e polegar, né? É um movimento organizado. E depois eu integro. Saio do polegar para o indicador, saio do polegar para o anelar, não, dedo médio, dedo médio, tá? Depois do dedo médio eu passo para o anelar e depois do anelar eu passo para o dedo mínimo. E depois eu volto anelar, médio, indicador, ok? É uma brincadeira, mas para testar essa questão da coordenação, do movimento organizado e integrado, né? Então, quando a criança consegue ter essa concepção, essa percepção, ela vai conseguir, né, integrar esses movimentos da sua prática no dia a dia, né? Ela vai conseguir compreender, né? Por exemplo, o professor lá que trabalha, eu trabalhava muito isso com as crianças, intercalando, entendeu? Andar em cima de uma corda, pular quadrado sim, não, porque eu trabalhava um movimento organizado e integrado, né? Gente, aquelas musiquinhas que a gente canta, né? Para as crianças, cabeça, ombro, joelho e pé, né? Pé aqui embaixo. Cabeça, ombro, joelho e pé. Então, veja, é um movimento, né? Organizado e ele é integrado, né? Olhos, ouvidos, boca e nariz. Aí tem criança que confunde tudo, né? Então, veja, é importantíssimo isso. Então, é um movimento, né, organizado, integrado. É importante vocês entenderem isso. Vamos falar mais um pouquinho também sobre essa questão do desenvolvimento sensório-motor, tá? Que é quando a gente tem lá a criança, né, que nos seus primeiros
primeiros meses que ela começa, primeiro, fazer o rolamento da cama, né? Mas antes disso você tem o movimento com a cabeça, com o olhar, a criança já consegue buscar aquele que fala, procurando com o olhar ou com a cabeça, né? E aí você tem, né? A criança começa a rolar, né? Aí ela já vira de costas, né? Ela tá aqui, digamos que essa seja a frente da criança. Você põe ela de frente, ela consegue fazer assim pra você. Vou usar meu pinguim, tá? Então vejam, aqui tá a criança, ela tá deitadinha de frente, né, pra você. Aí ela consegue fazer esse movimento, que é virar de costas. E muitas crianças às vezes ficam nesse movimento, porque ainda não consegue voltar para o movimento anterior, né? Então isso aqui lá para os 3 meses ela já vai começar a fazer isso. Ou quando ela começa o quê? Sentar, né? Que ela já levanta, consegue levantar e sentar. Eu tive uma experiência muito interessante com o pessoal da Casa Ângela. Eu fiz um atendimento com a minha filha desde os primeiros anos, né? Desde a minha gestação e posteriormente. E lá a gente trabalhava muito com isso. Eu lembro que quando chegou com 6 meses, né? 4, 5, 6 meses, algumas crianças já sentavam, né? Mas elas não sentavam sozinhas, né? Eu lembro que nós chegávamos com os filhos, colocávamos todos em roda e já colocávamos a nossos filhos sentados perto da gente. E a criança ficava lá sentada. Umas com apoio no pai, outras já sentavam sem apoio. E aí a professora, que também ela trabalhava com essa questão de psicomotricidade, ela perguntou aqui: quem aqui o filho senta? Aí muitos pais levantaram a mão. Eu fiquei na dúvida se eu levantava ou não a mão, e eu fiquei... Minha bebê, eu acho que na ocasião, eu tinha deixado ela deitadinha no tatame. E aí tinha muitas crianças sentadas, e aí perguntou, quem aqui a criança senta? Eu lembro disso porque eu acho que eu fiquei com vergonha de falar que a minha não sentava. Ela sentava se eu colocasse ela sentada, com apoio. Mas ela não levantava e sentava. Interessante isso que ela falou. E aí muitos pais levantaram a mão e eu me senti envergonhada porque eu não levantei a mão. E aí a professora trabalha com a psicomotricidade, ela disse assim: então tá, vocês levantaram a mão que senta. Quem aqui o filho engatia? Aí ninguém levantou a mão, porque as crianças só estavam sentando, não estavam ainda engatinhando. E ela disse o seguinte: olha que curioso. Uma coisa é a criança, você pegar a criança e pôr ela sentada com apoio, né? Que é o que a gente geralmente faz. Outra coisa é a criança que está deitada, rolar, levantar o corpo, né? Todo o movimento do corpo com as mãozinhas e sentar sozinha. Para ela fazer isso, ela já vai estar no passo para engatinhar, porque ela já criou tônus do corpo. Então, dificilmente uma criança ela senta sozinha, porque para ela sentar, ela tem que levantar, tem que criar e provavelmente ela já vai estar quase engatinhando. A criança, quando engatinha, ela senta sozinha. Mas a criança, ela só senta quando a gente, né, essa questão de ter essa musculatura de você pôr sentada e a criança ficar, ou você pôr sentado com apoio e ela fica. Então, vocês têm... Por isso que esse desenvolvimento motor, né, neuromotor, né, desenvolvimento motor da criança, é imprescindível para você conhecer. A criança tá rolando, a criança senta com apoio, a criança consegue levantar-se sozinha e sentar-se, consegue engatinhar, consegue levantar com apoio nas coisas, né? Isso lá já quase 1 ano. Consegue dar os primeiros passos, andar segurando no berço, andar segurando numa corda, andar segurando nos objetos de casa, né? Ou da escola. E de repente ela solta de um objeto e vai para outro objeto sozinha andando, né? Ela já criou um tônus muscular, já criou uma força, né? Já consegue, né, subir as coisas, descer, né? E aí ela vai se desenvolver. Esse desenvolvimento motor, né, da criança, né, ele é regido pela lei da motricidade, correto? Qual é essa lei da motricidade, professora? Primeiro é a céfalo-caudal, tá? Que vem daqui, desce. Depois é a próxima distal e a caudal cefálica, ok? Tem que passar por essas 3 fases para poder ter o desenvolvimento motor da criança, tá? Aí depois a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento sensório-motor, né? Que é o período que
Piaget vai entender esse período de desenvolvimento sensório-motor, que vai falar do período simbólico, período intuitivo, né? Vai falar do período operatório concreto, período operatório abstrato. Ele vai falar dessas fases de desenvolvimento da criança, né? E eu queria deixar aqui para vocês, eu não vou falar muito dessas fases, porque nós da educação já sabemos, já temos um pouco de conhecimento sobre isso. E no material que eu vou disponibilizar para vocês vai ter isso, ok? Mas eu queria aqui chamar a atenção para vocês, são as funções básicas da psicomotricidade. Professora, quais são as funções básicas da psicomotricidade? Seria o quê? O esquema corporal, a imagem corporal, ok? A tonicidade, a lateralidade, o equilíbrio, a coordenação motora fina, a orientação do espaço temporal. Então, veja, essas são funções básicas da psicomotricidade. Junto com elas, a gente tem o quê? A gente tem um processo de respiração, um processo de relaxamento, um processo de equilíbrio emocional, né? Um processo de consciência corporal, de afetividade, de percepção, para que tudo isso possa favorecer a aprendizagem. Então, veja, não é só um movimento aleatório, solto, não, muito pelo contrário, ele vem associado a esse mecanismo, tudo bem? Então, vejam, eram essas coisas que eu queria falar para vocês, eram essas ideias que eu queria explanar aqui para vocês, tá? Dialogando, entendendo um pouco da questão da psicomotricidade junto com a educação infantil, primeiro trazendo essa compreensão da educação infantil para que a gente possa mergulhar na ideia da psicomotricidade, da importância da psicomotricidade, vindo como auxiliação, como mola auxiliadora, melhor dizendo, né, para ampliar esse desenvolvimento dessa criança na educação infantil, olhando essa criança de uma forma integral, proporcionando para essa criança um desenvolvimento emancipatório, né, não só cognitivo, mas corporal, e o corpo ajudando na cognição, no processo de aprendizagem, né, da criança compreender o corpo no espaço que ela convive, interagindo, se desenvolvendo, compreendendo suas limitações. Então, veja, isso é muito importante, né? E aí, uma última coisa que eu gostaria de falar, e já finalizando a nossa aula, que é compreender quais são os objetivos gerais da psicomotricidade, que seria o controle do corpo como um todo, coordenar movimentos para realizações de ações. Tem criança que tem dificuldade de pegar a cola, gente, e passar para poder colar, não consegue ter a mãozinha para poder apertar, né, o tônus, né, equilibrar-se em diversas posturas e atitudes, né. Lembra aquele jogo que tem os números e você tira o dado, a cor, e você tem que pôr na mão, na cor amarela, azul? Então, veja, isso é importante, que ela vai trazer esse equilíbrio em diferentes posturas. Às vezes ela tá assim, tem que se equilibrar, né, reconhecer a posição dos objetos no espaço, situar-se no tempo, né, e também reconhecendo o seu próprio ritmo de aprendizagem, né, mantendo o ritmo respiratório, isso é importante, ter sentido de direção. Tem crianças que têm dificuldade de compreender para cima, para baixo, direita, esquerda, horizontal, vertical, os cantos da sala, né? Às vezes é legal brincar. Canto direito superior, né? Canto direito inferior, né? E assim, para a criança criar localização, né? Criar esse sentido de direções, né? Adaptar-se às condições do espaço, que o meio que oferece, de acordo com o meio que vai lhe oferecer, ela vai criando capacidade e condições para que ela possa se desenvolver nesse espaço e tempo. Interagir, integrar-se com os outros e apresentar uma boa aceitação pessoal e equilíbrio emocional, porque isso não pode ser pensado dissociado, ok? Então, vejam, essas eram algumas informações que eu queria deixar para vocês, né? Lembrando que tudo isso pode ser desenvolvido, ou seja, quais são os meios de intervenções da psicomotricidade. Tudo isso você pode fazer por meio de músicas, que é que a gente usa muito na educação infantil, das cores, de dança também nós utilizamos muito, dramatização, leitura, literatura, artes plásticas, de pegar a massinha, modelar, argila, né? Trabalhando aí com as crianças vestindo figurinos, né? Transformação, né? Cola, papel, rasgar papel, dobrar papel, colar papel, né? E técnicas de relaxamento, que é muito importante, às vezes a gente esquece disso. Então fica aí essas dicas para vocês. Muito obrigada por ter assistido a nossa videoaula. Qualquer coisa eu estou à disposição de vocês. Deixo aqui o meu agradecimento e meu muito obrigada, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau para vocês.